E eu lhes convido a abrir sua Bíblia, meus queridos, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32 em adiante. Que lindo é esse livro dos Atos dos Apóstolos, que revela como viviam Pedro nos seus inícios do ministério, João, como viviam os que temiam, os que amavam, os que davam sua vida para Jesus. Que isso seja resgatado nos dias de hoje. Vamos orar ao Senhor e que essas palavras impactem nossas vidas. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, lhe agradeço porque eu sei que Tu te faz presente para todos aqueles que decidem se aproximar de Ti. Mas também Tu cega o entendimento daquele que apenas quer a letra, mas não deseja o seu Espírito. Por isso que eu lhe peço que Seu Espírito Santo venha abrir os olhos e convencer pelo conhecimento e também pela revelação daquilo que o Senhor precisa endireitar na vida de cada um aqui que estão nos vendo. Pois que Sua presença no meio de nós seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. E o povo diz amém. Glória a Deus. Não ouvi você, mas eu acredito que você está em concordância. Bom, gente, Atos capítulo 5, versículo 32, nós estamos num trecho bíblico que relata o julgamento das autoridades do Sinédrio, uma assembleia religiosa que na sua época, na época de Jesus, que inclusive um fariseu fazia parte, Nicodemos, era parte do Sinédrio na sua época, que depois se converteu. Mas havia outros, Caifás e outros saduceus, fariseus. Era o grupo dos pensadores, de homens e mestres que na sua época conhecia a lei, mas não conhecia o verbo, que era e que é Jesus. E esses homens estavam julgando os apóstolos Pedro e João, que foram lançados na prisão e depois, por algo milagroso, saíram da prisão, porque o anjo do Senhor abriu a prisão de uma maneira poderosa. E comparecendo diante do tribunal do Sinédrio, Pedro e João falam, sem se envergonhar, acerca da posição que eles ocupam e o porquê eles estão pregando o Evangelho. E o porquê estão todos os dias, sem falta, pregar a palavra de Deus no templo do Senhor. E disse aos apóstolos: nós somos testemunho dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Versículo 33. Ouvindo isto, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer com esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu. Não é o Judas que traiu Jesus, né? É outro, um Galileu. Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto. E todos os seus seguidores foram dispersos. Versículo 38. Disse: portanto, nesse caso, eu os aconselho
Deixem esses homens em paz e solte-os. Se o propósito ou atividades deles forem de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Se acharão lutando contra Deus. Bom, nós estamos frente aí uma passagem que relata o nome de um mestre da lei muito conhecido chamado Gamaliel. Retém esse nome importante porque o livro de Atos, ele fala acerca desse homem Gamaliel. Não é que seja um homem, na verdade, que fez a diferença, o que foi usado por Deus de uma certa forma, porque Gamaliel era um mestre da época, inclusive tanto da época de Jesus, como também da época dos apóstolos e de Paulo. Porque no Sinédrio houve-se um homem muito respeitado em termos de conhecimento da lei, chamado Gamaliel. Inclusive, no livro de Atos, o apóstolo Paulo reputou como uma grande honra o fato de Gamaliel ter sido seu mestre. Gamaliel foi um homem que ensinou para o apóstolo Paulo, mas antes de ser Paulo, porque quem instruiu Paulo de Tarso foi o Espírito Santo. Paulo foi instruído pelo Espírito, mas a sua bagagem religiosa, a sua bagagem sobre a lei, Paulo era um homem muito instruído, foi passado por um homem chamado Gamaliel. Era um homem muito respeitado no meio tanto do Sinédrio como no meio dos judeus. Era um fariseu muito respeitado. Importante saber que a palavra fariseu, ela tem uma conotação muito negativa quando nós falamos, olha o fariseu. Mas se você fala hoje para um judeu, você é um fariseu, ele fala, opa, que honra. Porque um fariseu é um conhecedor da lei, um homem capacitado para instruir e ensinar as escrituras. Então, não existe mais honra do que chamar um judeu de fariseu. Mas, continuamos. Gamaliel era um homem muito respeitado, um fariseu respeitado. E mesmo que Gamaliel conhecia as escrituras como ninguém na sua época, Gamaliel não tinha a revelação de quem Jesus era. Mas Gamaliel foi, vamos falar assim, uma mula para salvar e certamente poupar os discípulos, os apóstolos que tinham que cumprir uma missão. De uma certa maneira, Gamaliel, ele salvou, sim. Ele foi usado para libertar os apóstolos para que eles continuassem a obra do Senhor. Gamaliel tinha a letra, tinha a palavra, mas não tinha o espírito. Porém, mesmo assim, o seu conselho no meio das autoridades religiosas foi sábio. Ele foi sábio. E ele evocou dois nomes de pessoas que na sua época foram revolucionários, pessoas que quiseram trazer uma nova tendência ideológica e religiosa. Essas pessoas, para ser claro, era chamado de Teudas e Judas, né? Mas Gamaliel deixa claro que tudo o que vem de Deus progride
e prospera, ao contrário daquilo que não provém de Deus. A mensagem de Gamaliel para o conselho foi muito clara. Olha só, se provém de Deus, não adianta você ir contra. Não adianta se opor, porque vai prosperar. Importante lembrar que aquilo que aconteceu anteriormente na prisão, com certeza, deve ter feito com que Gamaliel refletisse. Ou seja, os discípulos, os apóstolos estavam na prisão e um anjo do Senhor abriu a prisão com guardas que estavam lá fora. Os guardas não viram, obviamente, eles não tinham a chave da prisão e o Senhor fechou a porta e os apóstolos foram encontrados pregando lá no templo. Não há sombra de dúvida de que Gamaliel realmente refletisse e dizer, realmente aconteceu algo. E se isso foi realmente a mão de Deus, então vale a pena soltar esses homens, porque não adianta se opor àquilo que Deus estabeleceu. Isso é muito importante você saber para aqueles que realmente decidiram colocar a mão no arado e decidiram obedecer a Deus. Porque quando existe um desejo de você obedecer ao Senhor, o Senhor terá compromisso com você em livrá-lo e levar a cabo, levar a sua missão a ser cumprida. A ser cumprida. Então não desanime, não se decepcione, porque se existem pessoas que desejam mal para você, Deus, se necessário, suscitará um Gamaliel para libertá-lo, para que se cumpra aquilo que Deus deseja para a sua vida. Amém? Bom, então, na verdade, Gamaliel não estava muito errado em dizer que se, na verdade, provém de Deus, vai fluir, vai prosperar. Porém, se não provém de Deus, o negócio vai ficar estreito. Isso foi o caso de Tadeu e também de Judas, que inclusive Gamaliel disse que essas duas pessoas morreram e o grupo se dividiram. Porém, há um porém naquilo que Gamaliel pronunciou. Há um porém, eu quero falar aqui. Porque se uma pessoa não tiver um conceito claro e justo do que é prosperidade, então essa pessoa será induzida ao erro e se perderá. Por que eu estou falando isso? Porque quando Gamaliel fala que aquilo que vem de Deus flui e prospera, e é verdade. Mas o que é prosperidade? Na perspectiva de um Gamaliel ou de muitas pessoas que têm opiniões acerca de prosperidade, mas que na verdade não é prosperidade. Não é porque Pedro morreu crucificado invertido, ou seja, cabeça para baixo, assim morreu Pedro, que Pedro foi um fracassado e que Pedro não prosperou dentro do seu ministério e até mesmo no final da sua vida. Não é porque Estevão foi apedrejado publicamente que Estevão desobedeceu a Deus e não foi homem de Deus e não prosperou na perspectiva dos valores de Deus. Porque se a religião do Islã, ela cresce muito até o dia de hoje, isso não quer dizer que o Senhor esteja na religião. Isso não quer dizer que Deus, ou Deus verdadeiro, esteja na religião do Islã. Porque não existe religião que progride, que cresce mais do que a religião do Islã, que os muçulmanos. Igualmente na religião católica ou até mesmo evangélica.
Gamaliel, ele usa a palavra fracasso quando a doutrina não proceder de Deus. Escuta bem isso. O crescimento de uma denominação jamais foi o termômetro dela ser ou não provir de Deus. Não é porque uma congregação cresce em número que realmente esse ministério está prosperando. Eu lhe digo, e até às vezes é uma tremenda maldição. Porque o que adianta uma congregação, uma denominação, pode ser evangélica inclusive, crescer em número onde muitas pessoas estão sendo enganadas? E muitos alegam por essas redes, esses núcleos se espalharem em muitos lugares, muitas cidades, nós estamos prosperando e Deus está conosco. Quem diz? Não é porque eles estão crescendo em número que isso é simbologia de prosperidade. Isso não é verdade. Cuidado com isso. Como nós devemos avaliar o ministério ou uma denominação, ou para outros a religião no qual uma pessoa pertence? Como nós podemos avaliar se realmente aonde estou provém de Deus ou não provém de Deus? Eu gostaria de apresentar alguns pontos simples para você. Primeiro, avaliando os frutos do cabeça. Avaliando os frutos do cabeça, da autoridade, do líder. Vocês precisam avaliar os frutos. Cuidado, porque avaliar os frutos de um líder não é avaliar o quanto esse líder é capacitado em dom para regimentar muitas pessoas que dizem assim, esse é homem de Deus. Não. Os frutos de uma liderança e os frutos de uma santidade que a liderança carrega. Então é necessário que vocês avaliem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. O domínio próprio dessa liderança. A temperança, a santidade, o amor, o conteúdo das palavras, se realmente essa liderança tanto ministra e prega um conteúdo, um evangelho global e não versículos isolados para usufruir e obter de multidões os benefícios, tanto financeiros ou outros. Em segundo lugar, colocando à prova a fonte da revelação para se assegurar que não haja contradição com a palavra de Deus. Segundo ponto. Colocando à prova a fonte da revelação para se assegurar que não haja contradição com a palavra de Deus. Terceiro lugar, jamais avaliar a quantidade do rebanho, mas sim a qualidade do rebanho. Vocês precisam analisar a qualidade do rebanho. Eu sonho o sonho que Deus colocou no meu coração. E um dos sonhos que está acontecendo é Deus me dar um rebanho no Brasil. E está acontecendo. Mas eu lhe garanto que se eu quisesse e tivesse intenções erradas, deturpadas, o ministério da OSCE seria muito maior do que hoje. Por quê? Porque deve existir um critério seletivo. A saber, tanto as pessoas nos avaliar como liderança, mas nós também avaliá-las, essas pessoas, a saber se elas estão dispostas a amar
e seguir Cristo. E amar o Senhor de todo o coração e todo entendimento. Jamais avaliar a quantidade do rebanho, mas sim a qualidade do rebanho, envolvendo caráter e fruto do Espírito daqueles que foram colocados na frente do ministério. Isso é muito importante. Em 3 anos de ministério, Jesus conseguiu reunir apenas 120 membros no cenáculo para aclamarem no dia de Pentecostes. 120, apenas 120 membros da igreja que Jesus formou. Agora, sabendo que Jesus reunia multidões no passado, antes da sua ressurreição, apenas na multiplicação dos pães foram as mulheres, fora as mulheres e crianças, a Bíblia diz que havia em torno de 5.000 homens que presenciaram o milagre. Gente, e quantos dessas pessoas que viram o milagre estavam no cenáculo orando e clamando pelo Espírito Santo? E aí, Jesus fracassou? Ou não? Qual é a sua visão sobre fracasso? Ou sobre prosperidade? Ou esse ministério está prosperando? Esse ministério não está andando, não. Qual é a sua concepção de sucesso no meio evangélico ou dentro do reino de Deus? Por mais que o grupo de cristãos reunido em Jerusalém eram poucos, Deus estava nessa igreja santa e comprometida. Vamos continuar. Versículo 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, ou seja, essas pessoas no sinédrio, o religioso, estavam convencidos do discurso do Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Açoitá-los. Depois, ordenando-lhe que não falasse em nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por ter sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixava de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aleluia! Que tremendo! Que lição! Que lição! Os apóstolos foram açoitados e eles ficaram tão felizes pela honra deles poderem sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Que tremendo! Quando Deus permite que alguns de vocês sejam perseguidos, maltratados, injuriados ou caluniados por causa de um bom testemunho que você está dando, então eu lhe digo nesta noite, alegrem-se e não desanimem. Não desanimem, mas se alegrem-se. Se de verdade vocês estão padecendo por causa do nome e não por causa do mau testemunho. Eu vou estar falando sobre isso. Vou estar falando sobre isso. Existe uma grande diferença de ser humilhado por causa do nome de Jesus e ser humilhado por um ato errado que nós cometemos. Quantos escândalos já presenciei em algumas igrejas evangélicas, alegando ser perseguidos, alegando essas igrejas e líderes serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo,
sendo que, na verdade, é por causa do péssimo testemunho que eles dão. Sonegação de imposto, deslize de caráter, mentira, roubo, ganância, impureza, envolvimento em adultério e, principalmente, atrás de tudo isso, um orgulho manifestado. Pois muitos se colocam numa posição de injustiçados do Evangelho, sendo que até muitos descrentes não cometem tais ações como essas pessoas. Pois essas pessoas são atores. Atores, inclusive, choram para seus adeptos, para os membros da sua igreja, cegos e enganados pela idolatria dos seus líderes. Ocupam capas de revistas e se tornam famosos pelos escândalos. São assuntos de deboche para ímpios e descrentes. E outros competem para quem terá o recorde de quantas vezes vão se casar. Em outras palavras, são pessoas que dão escândalo. E atrás de tudo aquilo que esses mesmos provocam, esses cristãos, esses líderes, mas como também muitos cristãos e membros evangélicos, que também têm uma capa de evangélico, mas realmente são verdadeiros enganadores, impostores do evangelho. E ali parte do povo cego evangélico diz, é o diabo. Como essas pessoas, como essa mulher, como esse homem padece, porque realmente o diabo é sujo. Ai, o diabo é sujo. O diabo é sujo mesmo. Ele é, sim. Com certeza, ele é sujo. Mas sujos são essas pessoas que por livre, espontânea vontade decidiram viver e conviver com suas roupas manchadas. E isso é muito triste. Não é Satanás, é o desejo de um povo que quer viver segundo a sua própria concupiscência. Veja o que Jesus fala acerca dessas pessoas. Em Lucas capítulo 17, versículo 1 a 2. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venha escândalos. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequenininhos. Existe uma perseguição verdadeira e não fingida. Não adianta se fazer de coitado quando, na verdade, essa pessoa é culpada em sonegar. É culpada mesmo em fazer aquilo que desagrada a Deus, mas decidiu viver uma vida oculta que não condiz com as coisas de Deus, mas para manter seu status, para manter suas posses daquilo que essas pessoas conseguiram tirar e roubar de um povo que não sabe.
Pois essas pessoas, até mesmo sendo julgadas pelos ímpios ou pela justiça humana e comprovados, essas pessoas sendo julgadas e comprovadas em serem culpadas na lei do homem, por mais incrível que pareça, as pessoas continuam com os seus ministérios, e tem pessoas que são coniventes e são tão cegas em querer prevalecer aonde eles estão, porque idolatram essas pessoas e não Deus. Pois eu lhes falo, se você é uma dessas pessoas que, mesmo Deus mostrando a luz, quem essa pessoa é, pelos escândalos que essas pessoas produziram, e vocês continuam por causa do seu coração enganoso, eu diria para você aquilo que Deus falou para Samuel. Até quando você se compadecerá, Samuel, dessa pessoa? Até quando? Você não é Deus para transformar uma vida. Só Deus é capaz de transformar e quebrantar um homem, uma mulher que engana as pessoas em nome de Jesus Cristo. Mas não coloca a tua vida em risco, a vida de você e da sua família, no ministério no qual vocês podem estar ocupando, sabendo e vendo aquilo que Deus permitiu expor. Ah, mas eu tenho pena. Pena de quê, queridos? Se realmente essa pessoa confessou seu pecado e os frutos manifestam um arrependimento, então sim devemos perdoá-lo. Com certeza. Mas vocês não podem prosseguir num lugar e no ministério que, na verdade, revelou a sua essência. A essência da árvore. Mesmo que essa pessoa tenha falado de Jesus, mesmo que você tenha sido batizado naquele dia, lá, a sua vida mudou e eu teve oportunidade. Meus irmãos, meus queridos, se a noiva está me ouvindo nesta noite, você não pode ser dirigido pelo seu coração, que é enganoso. Assim diz a palavra do Senhor. Ninguém pode aceitar estar debaixo de um jugo e de uma autoridade que vacilou e continua vacilando. Existe perseguição, que são perseguições realmente dignas de uma pessoa se alegrar e dizer: que honra, Senhor, ser perseguido por causa do Senhor, porque eu te obedeço, porque eu prego a sua palavra, que estou praticando. Ali, que honra, que honra. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, diz assim, Paulo diz: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma. Hoje, pastores matam pastores, filhos de pastores matam seus pais. E depois se quer abafar a realidade de um ministério. Os filhos são tais quais os pais, aquilo que os pais ensinam dentro de casa. Por mais que a salvação é individual, mas os filhos são tais quais aquilo que seus pais são.
Minha filha hoje, Esther, ela é aquilo que durante 13 anos, até agora, eu preparei, eu adubei, eu ajuntei, eu ensinei para ela se tornar aquilo que Esther, minha filha, é. Paulo diz, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Quantos ministérios estão em descrédito? Continuando, ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e túmulos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo que verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas és que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é a perseguição, na perspectiva de homens que verdadeiramente viviam como Deus queria. Em Mateus 10, 17, diz assim, Jesus, e acautela-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servires de testemunhos a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que havereis de falar, porque naquela hora vos serás concedido o que havereis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão. Assim Jesus avisou. É isso que nós estamos vivendo até o dia de hoje. E o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Também está acontecendo. Serem odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Palavras do Mestre Jesus. Em Mateus 5,11, disse: bem-aventurados sois quando por minha causa, vocês estão ouvindo? Por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizeis todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se é por causa do nome de Jesus Cristo que você carrega,
não por apenas você falar dele, mas vocês viverem ele. E por causa de vocês viverem ele como estilo de vida, tanto dentro da sua casa, como também fora da sua casa, pois há um ódio, há uma incomodação por aquilo que você tem. O mundo das trevas conspira contra todos aqueles que desejam levantar a bandeira do Senhor Jesus Cristo. É necessário que haja perseguição. É necessário que muitos se oponham a você. Inclusive, talvez dentro do ministério pelo qual vocês estão, e que muitos estão coniventes com o erro, com o pecado, mas ali você se pronuncia e diz assim: eu não concordo. Não pode, está errado. E não há mudança dentro do ministério, mas você se sente como uma rosa no meio de um espinheiro. Mas chega um momento que, por mais que a rosa é a rosa e produz seu bom perfume, se esperar muito, os espinheiros podem sufocar e aquilo que era rosa morrerá. Por isso que muitas rosas que por permissão divina durante muito tempo é permitido por Deus ser plantado aonde eles estão, no ministério aonde eles estão, e Deus permitiu isso durante muitos anos. Mas por amor a você, Deus se suscita uma palavra, um ministério, um homem para colher essa rosa e plantar num lugar seguro, a fim de que esses espinheiros não acabem com essa rosa que durante muito tempo procurou sobreviver no meio do nada. Em João 15, 20, assim diz a palavra do Senhor: lembrai-vos da palavra que vos diz, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houveram falado, pecados não teriam, mas agora não tem desculpa com seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecados não teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha isso, como nos aprendemos dos apóstolos. 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer, diz Paulo, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então existe uma razão hoje à noite de você não desanimarem, de vocês não abandonarem. Ao contrário, que por meio dessa palavra haja ânimo e alegria, se de verdade vocês estão lutando pela justiça e não pela justiça, não pela injustiça de uma vida oculta, que proferindo cristã o evangelho
e vocês não vivem. Se vive a palavra, então alegrai-vos nesta noite. Porque o Senhor se alegrando de você, Ele retribuirá em colocar dentro de você o seu Espírito, que o fará florescer, independente da situação, independente das injúrias, independente da tribulação que o Senhor permitir para você. Alegrai-vos. E eu termino no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 33. Algumas vezes vocês foram expostos a um insulto e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Há pessoas que perderam muitos bens por causa de Jesus. E Paulo fala: alegrai-vos, alegrai-vos. Por isso não abre mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tivesse feito a vontade de Deus, receberem o que Ele prometeu. Mas em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então, vamos abandonar tudo, porque alguém está se opor àquilo que vocês estão fazendo de justo, de certo. Satanás coloca na sua mente o fato de que vocês estão sendo derrotados, porque existe uma retaliação, existe uma oposição, sendo que vocês estão fazendo as coisas justas. Será que Satanás está lhe induzindo a pensar de que Deus não está com você, porque as coisas não estão acontecendo como vocês esperam acontecer? E Pedro e João estavam no fracasso porque foram açoitados pelos fariseus, pelo sinédrio. Eles fracassaram, Deus não estava com eles, porque houve oposição tanto física como moral? Não. Deus estava. Por isso que vocês devem permanecer e entender que mesmo quando se come muito sal num relacionamento e o casamento continua firme, isso mostra que nesse relacionamento há amor. Aonde se vê que há uma aliança verdadeira e quando o casal realmente, é aquele dito, né, que eles falam, vamos precisar comer muito sal juntos. Ou seja, passar por aprovação do amor. Assim também é com Deus. Porque o seu amor não pode ser condicionado a sempre ter uma vida sem retaliação. Assim é fácil. Deus o livrará. Sim. Deus manifestará sua benevolência. Sim. Mas nem sempre isso acontecerá. E se não acontecer, alegrai-vos. Vamos orar. Oremos. Querido Pai, amado Senhor, a cada passo, a cada leitura, eu creio que há uma direção
algumas pessoas estão sendo identificadas e estão sofrendo nesse atual momento, sentindo-se isoladas. Parece que elas combatem sozinhas, sendo que não. Porque bem sei que existe um exército de intercessores levantado na OSCE para se clamar para essas vidas que estarão nos vendo e estarão recebendo as diretivas e orientações para elas permanecer firme até o fim. Que essa pessoa possa ter outra visão de tudo aquilo que se opor à justiça que essa pessoa está fazendo, em nome daquele que ressuscitou, Jesus Cristo. Mas também eu oro para que toda pessoa que possui uma máscara evangélica e durante tantos anos camuflaram os seus testemunhos péssimos e até o dia de hoje colhem e tem sido motivo de escândalo, que essas pessoas podem verdadeiramente se arrepender e decidir tirar sua máscara. E se apresentar tais quais como elas estão, diante de Deus e, se necessário, diante de um líder, Senhor, diante de um líder que será apto e capaz de fazer com que essa pessoa tenha o caráter de Cristo. Diante dos anjos presentes, diante também dos demônios presentes, que desejam matar, roubar e destruir tantas vidas. Que haja uma mudança e que haja alegria do Senhor e não murmuração, não aceitando nenhuma tristeza e nem depressão, porque quem crê na palavra do Senhor crê também na presença do seu Espírito, que produz alegria no homem que cumpre sua justiça. Eu lhe agradeço, e para essa pessoa desanimada, eu libero sobre ele, em teu nome, Senhor, alegria, alegria, em nome de Jesus Cristo, mesmo na perseguição. Em nome de Jesus. Amém.